Muito bem, vamos falar agora sobre o resumo. Eu dividi ele em duas sessões. A primeira sessão é falar sobre o movimento relativo. Esse tema é o principal para quem vai fazer algum vestibular ou Enem sobre esse estudo de movimentos. O outro não cai muito. E o outro é sobre velocidade média, velocidade escalar média e velocidade instantânea. Esse aqui, certo? Então, duas sessões, coisa rápida, coisa simples para não matar muito nosso tempo. Então, bora lá. Primeira coisa, movimento relativo. Para declarar se o movimento é relativo, a gente precisa definir o que é movimento primeiro. Então, eu vou presumir que vocês não sabem nada, então estão vendo isso aqui pela primeira vez. Embora eu já tenha falado com vocês, mas eu vou deixar aqui para a gente ter anotado. Então, dizemos que o objeto está em movimento quando a posição dele muda durante o tempo, tá? Então, imagina só, se o teu zero é esse ponto e tu tá andando, né? Tá andando para lá, significa que a tua posição antes era 1, depois vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, então significa que tu está em movimento. Agora, se tu estiver na mesma posição durante vários segundos, então tu está parado, que é a próxima definição que nós temos aqui. Dizemos que um objeto está em repouso, entre parênteses parado, quando a posição dele não muda durante o tempo, ou seja, ela é constante. Essas palavras que eu coloquei aqui, ela frequentemente vai aparecer os problemas e textos que a gente vai trabalhar. Comecem a se acostumar com elas, tá? E o que elas significam. É tipo fazer um dicionário, né? Vamos dar sequência então. Dizemos que um movimento é relativo quando as características dele, trajetória, sentido e direção, dependem do referencial que o observador está levando em consideração. Vamos pegar aqui como exemplo. Eu vou colocar aqui um olhinho para referenciar um observador ou um referencial. Tá, isso aqui é um olho. E eles estão olhando esse movimento aqui, ó. Uma bolinha se locomovendo da esquerda para a direita. Esse cara que está olhando para cá vai dizer que o movimento da bolinha vai ser progressivo. Por quê? Porque a distância dela em relação a ele vai aumentando durante o tempo. Já esse cara aqui, vou pegar outra cor, esse cara aqui vai dizer que o movimento dessa bolinha aqui é retrógrado. Por quê? Porque a posição dela, né, em relação ao observador vai se aproximando. O movimento relativo nada mais é do que uma característica para um observador e outra característica para outro observador. Dizemos que o movimento é relativo quando as características dele dependem de quem está observando. E vocês vão ver, todos os movimentos são relativos, basta mudar o referencial. Mas o que são essas palavras, né? Observador, referencial, o que eles vão implicar na nossa vida? Bom, primeira coisa, o observador é uma pessoa que está estudando o movimento e é quem vai dizer se a trajetória é reta, é curva, também vai dizer se o objeto está se aproximando ou está se afastando. Então, o observador é quem está observando o movimento. Referencial é um ponto de vista do observador. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, observador aqui, pegar a cor vermelha, acho que fica melhor. Ele está olhando a bolinha se movimentar para lá, só que ele pode tratar como referencial um ponto aqui, e aí ele vai medir a distância da bolinha em relação ao tempo, a partir desse ponto aqui, ou ele pode pegar uma outra bolinha que também está em movimento em relação a essa, e tratar a posição dela, né? Tratar a posição dela em referente à outra. Então tu vai ver que a distância entre as duas nunca vai mudar porque as duas estão em movimento. O referencial nesse ponto vai ter uma característica e referencial nesse ponto aqui vai ter outra característica, certo? Então referencial nada mais é do que um ponto de vista de quem está observando o movimento. Vamos dar sequência então, definido o que é observador e definido o que é referencial, vamos dar sequência. A relatividade no movimento é aplicada quando dois referenciais diferentes e que se movem em relação ao outro são usadas para descrever o movimento de um corpo. Dessa forma, um referencial irá declarar característica para o movimento do corpo, enquanto o outro referencial irá declarar outras características para o mesmo corpo estudado. Isso é movimento relativo. Como vou deixar esse exemplo para vocês lerem. É mais um exemplo, né? Só que aqui a relatividade está na trajetória do movimento, porque os dois observadores vão olhar a bolinha cair. Bom, até vamos pegar e vamos explicar esse exemplo aqui. Então, eu tenho um barco que está passando, eu estou olhando para ele e tem um objeto lá na ponta, lá em cima. Tem esse objeto aqui. Para quem está no barco, para essas pessoas que estão no barco, esse objeto vai fazer essa trajetória, uma trajetória reta. Para quem está na praia olhando esse barco, a bolinha vai fazer essa trajetória aqui, ela vai acompanhar o barco. Por quê? Tá? Isso aqui se chama composição de movimentos. Antes de cair, a bolinha tinha um movimento do barco. Então ela também estava se movendo
nesse sentido. E aí, quando ela cai, ela não perde esse movimento, ela continua com ele, ela continua com aquela velocidade. Então ela vai fazer esse movimento para quem está de fora e para quem está de dentro ela vai fazer esse movimento aqui. Isso aqui, qual é a complexidade disso, né? Qual é o problema de estudar isso aqui? É para complicar? Às vezes parece que é. Porque assim, gente, é muito fácil para nós falar que esses caras aqui estão errados e que o cara que tá fora tá certo. Só que para física a gente tem que imaginar que não existe a água, não existe o céu, não existe nem eu que está olhando para essa figura. Só existe a pessoa e o objeto. Então isso é o mais complicado de perceber. Porque a gente sempre enxerga várias coisas e a gente toma referenciais para várias coisas diferentes. Então, se o referencial for o mar, um ponto no mar, a bolinha vai fazer esse movimento também. Agora, se o referencial for uma dessas pessoas, a bolinha vai fazer um movimento de linha reta, porque tanto a pessoa quanto a bolinha estão se movendo para a esquerda com a mesma velocidade. Tá? Então, isso é difícil de assimilar, mas comecem a se acostumar com isso, porque vai facilitar muito a vida de você. Todo o processo que eu acabei de explicar está aqui, não vou me ater muito a isso, e vamos partir de logo para a velocidade média, velocidade escalar média e velocidade instantânea. Tá? São 3 tipos de velocidade, mas as 3 têm uma diferença entre elas. Eu gosto de começar sempre pela velocidade média, que é essa primeira aqui, tá? Primeira coisa, ela não é a média das velocidades feitas pelo corpo durante seu movimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Se ele faz um movimento daqui até aqui com 10 km por hora e ele faz um movimento daqui até aqui com 20 km por hora, não é correto, às vezes dá certo, mas não é correto eu pegar e somar as velocidades e dividir pelo número de velocidades, isso aqui vai dar 15 km por hora. Tá? Não é a maneira mais correta de fazer isso. Velocidade média não é a média das velocidades. Então, o que é a velocidade média? Bom, vamos desenhar de novo aqui. Imagina que isso aqui é o meu sistema de coordenadas. Meu referencial vai ser o ponto 0 aqui. E eu tenho um objeto que vai se mover para lá. Tá? Então, inicialmente, a posição aqui, vou chamar de S0, é 10 metros. Depois de um tempo, esse objeto vai estar aqui na posição, vamos colocar aqui 30 metros. O que aconteceu? Ele se locomoveu 20 metros. Isso aqui é o quanto que ele se deslocou. Para a velocidade média, nós vamos ver a equação depois, não me interessa se ele fez um movimento assim até chegar a esse ponto, ou se ele fez um movimento assim até chegar a esse ponto, tá? Então, não interessa. O que me interessa é a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Mais precisamente, é a diferença entre o ponto final, e o ponto inicial. Então, ΔS, a gente vai escrever, tá até aqui, ó, como a posição final menos a posição inicial. Por isso que aqui é 20, porque é 30 menos 10 que dá 20. Entendido essa parte, então o que é a velocidade média? Nada mais é do que o deslocamento feito durante um intervalo de tempo. O que é ΔT? É o meu intervalo de tempo. Então, se aqui ele está no tempo t igual a 2 segundos, e aqui ele está no tempo t igual a 10 segundos, então ele teve um intervalo de tempo de 8 segundos. Por quê? Porque o intervalo de tempo nada mais é do que o tempo final menos o tempo inicial. Então 10 menos 2 vai me dar 8, certo? Então, recapitulando, velocidade média é o deslocamento realizado durante o intervalo de tempo, tá bom? Dá para pensar na velocidade média como a seguinte maneira. Vamos fazer a conta aqui, para esses valores. Então, eu tive 20 metros divididos por 8. Isso vai me dar uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, ele andou 2,5 metros. No segundo ele andou mais 2,5 metros, que dá 5. Depois andou mais 2,5, que vai dar 7,5. Andou mais 2,5, que vai dar 10. E assim por diante até chegar nessa posição aqui. Então, dá para dizer que a velocidade média seria a velocidade com que ele iria se deslocar a cada segundo para sair daqui e chegar até aqui. Tem essas duas formas de pensar na velocidade média. Não quero complicar muito a vida de vocês. Então, velocidade média é o deslocamento realizado durante o intervalo de tempo. Deslocamento é a distância entre o ponto final e o ponto inicial, sem importar a trajetória que ele fez. Intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, que é aquele intervalinho de tempo que ele usou para se locomover de um ponto a outro. E velocidade média também dá para se pensar como
a velocidade que ele teria constantemente e iria se locomover em linha reta. Depois a gente vai analisar isso com mais calma. Isso é velocidade média. Antes de partir para a próxima, eu tenho que falar da distância percorrida. A distância percorrida é o comprimento total da trajetória realizada pelo corpo durante seu movimento. Então, lembra que eu fiz aqui o desenho do corpo que estava na posição inicial e parou na posição final? Onde aqui era 10 metros e aqui era 30 metros. Para a velocidade média, não importava se ele fez esse movimento ou se ele fez um movimento assim, não importava. O que interessava apenas era a distância entre um ponto ao outro. Para a distância percorrida, não. Para a distância percorrida, se eu fiz um movimento assim, isso vai importar, certo? Então aqui eu tenho um deslocamento de 20 metros, mas aqui eu vou ter um deslocamento, uma distância percorrida, de 30 metros, tá? Então, a velocidade escalar vai ser a distância dividida pelo intervalo de tempo. Lembra que o intervalo de tempo aqui era de 8 segundos? Então, a velocidade escalar vai ser 30 divididos por 8, que vai me dar 3,75 metros por segundo. E lembra que antes eu tinha calculado e a velocidade média deu 2,5 metros por segundo. Então, velocidade escalar é diferente de velocidade média. Por quê? Velocidade escalar eu levo em consideração a distância total percorrida e velocidade média eu tenho que levar em consideração o deslocamento. Essa é a principal diferença entre elas. O último tipo de velocidade é a velocidade instantânea. Velocidade instantânea é a velocidade atual do corpo. Em outras palavras, é a velocidade que o corpo está em determinado momento. Então, vamos de novo para o mesmo exemplo. Corpinho aqui, inicia o movimento dele. Outro corpinho aqui, termina o movimento dele. Aqui é 10 metros, aqui é 30 metros. Ele vai realizar esse movimento, sobe, vai para a direita e desce. A velocidade escalar dele foi de 3,75 metros por segundo. Só que, por exemplo, o que acontece? Digamos que nesse trecho a velocidade dele foi de 1 metro por segundo. E nesse trecho a velocidade dele foi de 2 metros por segundo. E nesse trecho a velocidade dele foi de 1 metro por segundo. Faltou espaço. O que acontece? A velocidade instantânea dele nesse trecho aqui foi essa. E a velocidade instantânea dele nesse trecho foi essa, e a velocidade instantânea dele nesse trecho foi essa. Então, velocidade instantânea é a velocidade que ele tem naquele determinado momento. É como se eu estivesse andando na autoestrada com um carro e olhasse o velocímetro está a 40. Eu piso no acelerador, já está a 50. Depois eu piso mais forte no acelerador, já está a 60. Então, velocidade instantânea é a velocidade que ele está naquele momento. E, por enquanto, a gente não vai trabalhar muito com a velocidade instantânea. Nós vamos trabalhar mais com velocidade escalar média e velocidade média. Mas, futuramente, a gente vai trabalhar a velocidade instantânea. E ela vai ser constante inicialmente e depois ela vai começar a variar, tá bom? Então, vamos passar agora para os exercícios.